Pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Conecta, né? Ao nosso webinar. Hoje nós temos um assunto muito importante para debater e trouxemos aqui a Elo Group e a Oncoclínicas para falar um pouco sobre dimensionamento de rede credenciada, né? Representando a Elo Group, o palestrante é o Carlos Eduardo Cadu. Cadu, ele é o gerente de projeto, consultor da Elo Group, tem desenvolvido um trabalho importante aí com as autogestões, na Fundação Libertas, está entregando aqui na Copas também um grande trabalho. E pela Oncoclínica, quem irá falar é o Dr. Hélio Calabria, ele é o gerente médico nacional da Oncoclínica, vai trazer esse ponto de vista da gestão do paciente oncológico, né? E novidade, a participação, né, da nossa filiada, a Fundação Libertas, através da Maria Elisa, que é a gerente assistencial lá da Fundação Libertas. Nós vamos interagir, pessoal, pelo aplicativo QIA, que está na parte inferior da ferramenta. Então, faça as perguntas por aí, isso vai chegar aqui para mim, né, e no final nós vamos repassar essas perguntas aos nossos palestrantes, tá? Então, em nome da diretoria da Unidas Minas Gerais, eu agradeço a participação de todos. Eu creio que vai ser uma manhã de muito trabalho, de muito aprendizado, e vou passar a bola aqui para o Carlos Eduardo, que vai começar a palestra. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, obrigado Wesley. Primeiramente, aí, obrigado Wesley, Flávio, Unidas, né, pela oportunidade aí da gente bater esse papo hoje. Tá? Deixa eu colocar uma breve apresentação aqui que a gente preparou para a gente falar um pouquinho aqui sobre o dimensionamento de rede. Tá? Wesley, você me dá um ok aí se a apresentação já tá aparecendo, por favor? Ok, cara. Já está normal, né? Joia, maravilha. Obrigado, tá ótimo. Maravilha, show. Então, vamos falar um pouquinho sobre dimensionamento de rede, né? A ideia aqui, vou até me apresentar, né, daqui a pouquinho, apresentar a Elo Group, a Libertas, a Maria Elisa. Mas a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a nossa abordagem, né, metodológica para dimensionamento de rede assistencial. Mas, assim, o principal é que a gente quis trazer um pouquinho de uma visão prática, né? E a gente tem um case recente na Fundação Libertas, por isso que a Maria Elisa está aqui com a gente hoje, para falar um pouquinho do dia a dia, como que foi, quais são os desafios, tá? Então, é um pouquinho da nossa ideia para hoje, tá? Falando aqui super brevemente, tá? Sobre a Elo Group. A Elo Group é uma consultoria, tá? Uma consultoria em gestão, que inclusive aí nos últimos anos está trazendo duas vertentes muito fortes de tecnologia e de analytics, né? O uso de dados. Mas aqui é só uma visão geral nossa, tá? A gente é uma consultoria nacional, a gente até tem atuação fora do Brasil, mas aqui estão destacados, né, os escritórios onde a gente tem uma base fixa, atuação, né, no território nacional como um todo, um time ali de mais ou menos 350 consultores, e essas são as nossas áreas de atuação, né? Estratégia, organizações, processo e produtividade, operações, tax compliance e efficiency, inovação, digital, customer experience, corporate venture e as nossas duas vertentes, né, de tecnologia e analytics. Tá? Mas no final das contas, né, hoje a gente está falando aqui por causa da nossa vertente de saúde e dentro dessa nossa vertente a gente tem uma atuação interessante aí tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar. Tá? Só para dar um pouquinho de uma visão aqui da nossa atuação, né? A gente tem aí algumas experiências, tanto na indústria farmacêutica, em drogarias e distribuidoras, materiais e equipamentos, aqui em redes hospitalares, medicina diagnóstica, em clínicas, e aqui um pouquinho do ponto que a gente vai falar mais, né, dentro de operadoras, especificamente mais dentro aqui de autogestões. Hoje a gente vai falar sobre o nosso case na Fundação Libertas. E na saúde pública também, só para dar um pouquinho de uma ideia aqui, só da nossa atuação aqui na esfera federal, estadual e municipal e também na rede hospitalar pública também. Tá?
Maravilha. E como o Wesley falou, né, meu nome é Carlos Gelap, eu gosto de brincar que é meu nome científico, né, porque todo mundo me conhece como Cadu, então fiquem à vontade, é um prazer aqui poder estar conversando com todo mundo. Estou aqui hoje porque, né, eu sou gerente de projetos na Elo, e eu tenho aí nos últimos anos atuado em alguns projetos em autogestão, né, já estou há algum bom tempo lá dentro da Fundação Libertas, é o projeto que a gente vai falar hoje, e também uma atuação mais recente agora na Copaz. Acho que é um pouquinho do meu resumo. Maria Elisa me ajuda agora se apresentando um pouquinho a Libertas, por favor. Bom dia a todos. Gente, queria agradecer assim, pela oportunidade de estar aqui falando, né, sobre uma experiência da Libertas, compartilhando isso, né, com todo o público de operadoras e principalmente a autogestão. Bom, meu nome é Maria Elisa, eu sou gerente assistencial da Fundação Libertas, já estou na Fundação há 25 anos, já venho do segmento da saúde, fui instrumentadora por muito tempo, e eu estou aqui na Libertas fazendo aquilo que eu amo, né? Que é cuidar de pessoas. Hoje, a Libertas tem 3 planos de saúde, eu sou gestora desses planos, né? São administrados pela entidade, mas envolve o atendimento ao beneficiário das nossas patrocinadoras, né? E a gente faz um trabalho aí gigantesco dentro da saúde, com várias, podemos dizer assim, sub-áreas dentro de uma área, né? Hoje nós temos aí o credenciamento, o faturamento, a auditoria médica, que nós chamamos carinhosamente de coordenadores do cuidado, a equipe multidisciplinar e também a regulação como um todo, né? Os reportes à ANS. Então, é um trabalho gratificante, a gente tem crescido muito no segmento e a gente tem buscado maior crescimento, trazer mais vidas para dentro do plano e muito alinhado, né, com o objetivo maior da Fundação Libertas, que é ser excelência, não somente na previdência, né, como é um segmento nosso, mas também no cuidado dos nossos beneficiários. Maravilha. Aqui tem uma visão geral da Libertas, você quer falar um pouquinho, Maria Elisa? Então, falando um pouquinho da Libertas, né, para quem ainda não conhece, mas a maioria conhece a Libertas, é uma fundação de previdência privada, né, sem fins lucrativos, opera planos de previdências, né, para estatais e também uma autogestão na operadora de plano de saúde, né. A gente tem o prazer de oferecer proteção a milhares de trabalhadores, tanto na previdência como na saúde, e principalmente nas empresas públicas, né, estatais de Minas Gerais. Bom, um pouquinho dos nossos números, a nossa previdência complementar hoje, ela oferece os benefícios previdenciários para 6 grandes patrocinadoras, Copasa, MGS, Prodenge, Codenge, Coab Minas e a própria Libertas. Tá? Hoje, a gente movimenta um ativo de 3.620 milhões de reais. Esse número, tá? Ele é atualizado trimestralmente, então é o número de abril. Hoje nós temos 20.565 participantes na Previdência Privada, entre ativos, aposentados e pensionistas. Operamos também como autogestão, né? Operadora de saúde em 3 planos, que é o plano dos ex-Minas Caixas, né? Que não tem mais a figura da patrocinadora, que é um plano já em extinção, o plano Prodenge e o próprio plano da Fundação Libertas, né? Que são os benefícios oferecidos aos nossos funcionários. Hoje nós temos 7.697 vidas no plano de saúde, o que nos classifica como uma operadora de pequeno porte, né? E um pouquinho dos nossos números aí, né? Atendimentos processados aí na nossa saúde. Hoje nós temos em torno de 12.483 consultas. Esse é um período apurado aí de janeiro a abril de 2020, gerando assim 109.529 procedimentos e 506 internações. É um trabalho enorme, né? Para quem está aí diretamente ligado na gestão da saúde, sabe das nossas dificuldades e, por isso, a razão desse trabalho que a gente evoluiu aí junto com a Elo Group.
Maravilha. Show de bola. Então, pessoal, assim, qual que é as nossas intenções hoje, né? Nosso objetivo? A intenção, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o caminho, né? Para aquela operadora, para aquela autogestão, que ela queira criar ali seu método de dimensionamento, a gente vai trilhar um pouquinho desse caminho. É óbvio que o tempo é curto, né? A gente não tem uma expectativa aí de que quem esteja assistindo aqui saia especialista, mas a gente vai tentar trilhar esse caminho para mostrar, né, quais são as direções que a gente pode seguir, e aí sempre trazendo o exemplo da Libertas, né, para tangibilizar de fato ali as dificuldades da prática, né, de fato ali o que é o dia a dia. Tá? Então, qual que é a importância do dimensionamento? Antes, inclusive, da gente tentar responder essa pergunta, a gente quis trazer aqui só alguns conceitos, só para a gente alinhar mesmo, até sobre o que a gente está falando, né, o que é dimensionamento, o que é rede e tudo mais. Aqui, a gente vai... O que a gente está chamando de rede assistencial, né? No final das contas, rede assistencial é toda aquela estrutura que atende o nosso beneficiário de forma direta com algum serviço de saúde. Tá? E essa rede assistencial, né, ela pode ser uma rede credenciada, né? A gente vai falar muito sobre isso, mas pode também ser uma rede própria, pode ser uma rede conveniada, né? Quando eu tenho um convênio com uma outra operadora. Posso ter ali, mais especificamente, algum programa de promoção à saúde, né, alguma linha de cuidado, ou alguma outra estrutura particular. Sobre esse componente de rede assistencial, tem dois conjuntos de informação que são muito importantes quando a gente está falando de dimensionamento de rede, que é o seu porte, né, qual que é o tamanho dessa rede, e também a sua qualificação. Aqui na qualificação a gente está sendo mais direto e objetivo, falando sobre os tipos de serviços que essa rede presta. Tá? Então, esses dois conjuntos de informação são os que a gente vai trabalhar bastante aqui ao longo do nosso dimensionamento. Tá? Obviamente, a gente tem uma outra vertente muito relevante, né, que é o conjunto de todas as nossas vidas dentro do plano, dentro da nossa rede, todos os nossos beneficiários. E aqui, falando dos beneficiários, a gente também tem dois conjuntos de informação muito importantes quando a gente está olhando para dimensionamento. Obviamente, é muito importante a gente olhar o perfil desses beneficiários, o perfil das nossas vidas, para entender, né, idade, sexo, entender, inclusive, o outro conjunto de informação, que é a localização, para a gente, no final das contas, ter um grande direcionador, que qual que é o objetivo da gente fazer um dimensionamento? O grande objetivo é a gente conseguir ter uma rede adequada e ter uma rede equilibrada. Qual que é o ponto aqui, né? Não faz muito sentido, aqui aquela lógica de quanto mais, melhor, ela não se aplica. E o oposto também não. Então, uma rede, eu vou começar por uma rede muito enxuta. Uma rede muito enxuta, muito pequena, ela corre o risco da gente não conseguir, obviamente, atender ali a demanda dos nossos beneficiários. Por outro lado, uma rede muito inchada, uma rede muito grande, ela também traz ônus para os três agentes, né? Tanto para os beneficiários, quanto para os credenciados, né? Se a gente tiver uma rede credenciada, quanto para a própria operadora. Uma rede muito inchada, ela gera um ônus operacional muito grande de gestão, olhando, inclusive, para os próprios processos internos da operadora. Sobre a ótica do credenciado, também não é interessante, porque se eu tenho uma rede muito inchada, a tendência é que eu tenha uma demanda muito pequenininha, diluída ao longo, né, de todos os meus prestadores. Então, isso também não é interessante, porque, né, você acaba tendo ali pouca demanda, o interesse daquele prestador em fazer parte da rede, ele acaba sendo menor. E sobre a ótica do beneficiário, isso também é ruim, porque enquanto operadora, né, no final das contas, a gente sempre faz aquele movimento de cuidado, de fazer um bom direcionamento do beneficiário. Se essa rede é muito grande, eu tenho dificuldade de fazer esse bom direcionamento. Entre aspas, né, o meu beneficiário pode ficar um pouco perdido no meio dessa rede, passando ali de um prestador para o outro. Tá? Então, no final das contas, o nosso grande objetivo com o dimensionamento é ter essa rede adequada e equilibrada, do tamanho certo para atender a demanda e para que ela consiga operar com boa qualidade. Tá? E aí, qual que é o caminho, né, que a gente vai percorrer aqui no dimensionamento? Tem 4 grandes coisas que a gente vai falar aqui hoje. Tá? A gente vai falar um pouquinho do contexto da rede, e eu vou ser bastante repetitivo nesse ponto, porque o contexto, né, da nossa rede, o contexto dos nossos beneficiários vai mandar muito sobre qual que vai ser esse tamanho de rede, qual que vai ser essa rede adequada. Tá? Então, são os dados de entrada que a gente vai poder trabalhar para fazer o dimensionamento. Logo depois disso, né, com esses dados, a gente, de fato, percorre alguns passos dentro do dimensionamento, a gente vai passar por isso. Depois que a gente percorre o dimensionamento, a gente precisa colocar isso de pé.
Então, é o que a gente está chamando de modelo de gestão e operação da rede. E, por fim, a gente tem a entrega de valor. A entrega de valor são os resultados, são os efeitos positivos que a gente espera. Todos eles se desdobram desse grande objetivo que é ter uma rede adequada e equilibrada. Mas o que esse grande objetivo traz para a gente na prática, tá? Olhando um pouquinho lá para o fim já, né, olhando para os nossos resultados, ter uma rede adequada e equilibrada, ela traz primeiro, né, a gente acabou de falar sobre isso, uma melhor cobertura para o meu beneficiário. Se eu tenho essa rede adequada, eu vou conseguir cada vez mais oferecer exatamente os serviços que o meu beneficiário precisa. Eu não vou deixar alguma demanda não atendida. Eu também tenho um impacto direto no meu índice, né, no meu IDSS, aqui mais especificamente, né, mais diretamente, quando a gente fala lá do IDGA, quando a gente fala lá da garantia de acesso. Uma vez que a gente tem essa boa metodologia de dimensionamento aplicada, fatalmente a gente impacta diretamente, né, e positivamente o IDGA e indiretamente a gente também consegue atingir outros índices ali do IDSS. Terceira entrega de valor, a gente tem um poder de negociação muito maior. Por quê? Naquela linha, né, de que se a gente não tem uma rede muito inchada, né, com essa demanda diluída, mas a gente tem ela adequada, com uma boa demanda para todos os prestadores, o interesse desse prestador fazer parte da nossa rede vai ser maior. Como esse interesse vai ser maior, em próximas negociações de contrato e tudo mais, a gente consegue, enquanto operadora, ter esse poder de negociação maior e até numa linha de fato de aproximação, de fazer algum tipo de parceria, até mesmo de expandir os serviços. Então, ter essa rede adequada também ajuda nesse sentido do relacionamento da operadora, né, da autogestão com o meu credenciado. E o último ponto aqui, obviamente, né, a minha eficiência operacional. Então, todos os processos, né, desde ali autorização de procedimentos, auditorias de contas médicas, até o meu faturamento e, por fim, até o reporte para a ANS, todos esses processos, quando eu tenho uma rede adequada, a minha eficiência operacional ela é muito maior em detrimento se eu tiver uma rede muito inchada. O ônus operacional de gerir uma rede muito inchada, ele é bastante grande para o operador. Tá? Então, essas aqui são as grandes entregas de valor. Óbvio que elas não se limitam aqui, não é exaustivo, né? Óbvio que a gente também pode desdobrar isso aqui na satisfação dos beneficiários, na satisfação dos prestadores. Tem alguns outros bons ganhos aqui, mas aqui é a visão geral de entrega de valor. Tá? E aí, falando do nosso contexto da rede, né, quais que são os dados importantes para a gente poder analisar, para a gente percorrer o nosso dimensionamento? A gente tem um conjunto aqui de 4 grandes dados e uma boa referência. Tá? Aqui é bem óbvio, né? A gente precisa olhar para os nossos beneficiários, entender o seu perfil, entender a sua localização, então são dados de entrada importantes para o nosso dimensionamento. Da mesma forma, olhar para os nossos prestadores, olhar para a nossa rede como um todo, né? Inclusive se a gente tiver rede própria, a gente olhar para todos os componentes da rede, entender ali onde que eles estão localizados, que serviços que são prestados, entender dados de reembolso, que é um bom indicador para a gente de uma demanda que pode não estar sendo, né, atendida. Por outro lado, olhar também níveis de utilização, e quando a gente olha esses níveis de utilização, a gente consegue identificar ociosidades dentro da rede, e ociosidade quer dizer uma rede inchada, né? Uma rede não é uma rede equilibrada, não é uma rede adequada. E, por fim, a gente tem uma boa referência que a gente está trazendo, que são os parâmetros do SUS. Existem até outras referências acadêmicas internacionais. Vou falar um pouquinho sobre como que a gente usa essas referências. Aqui, no caso, a gente está direcionando para os parâmetros SUS, mas aqui eu já vou deixar um ponto de atenção que eu vou ser repetitivo ao longo da fala, tá? Aqui é uma referência. Se a gente tentar aplicar o parâmetro do SUS exatamente do jeito que ele existe para o nosso contexto, fatalmente não vai dar certo, porque o contexto do SUS é um, o contexto da nossa autogestão é outro. Vou falar um pouquinho sobre como que a gente usa, então, essa referência. Tá? E aí, falando de... aqui um ponto importante, né? Que tudo que eu disse até agora é uma visão mais teórica, mais conceitual, né? Mas eu acho que é importante, Maria Elisa me ajuda um pouquinho, falar qual que era o contexto na Libertas logo antes da gente começar esse projeto, né? Quais que eram as motivações, qual que era o cenário inicial. Maria Elisa, quer me ajudar, por favor? O seu microfone tá no mudo.
Vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho, né, de tudo que nos motivou a esse trabalho, essa contratação aí da Elo Grupo, para nos ajudar a escrever realmente o que a gente precisava ter na nossa rede. E nesse contexto inicial, quais as limitações que a gente teve também, né? A nossa abrangência é somente no estado de Minas Gerais, né? Quando nós iniciamos esse estudo, à época nós tínhamos 8.107 vidas distribuídas em 297 municípios. Então, e com 1.319 prestadores só em 180 municípios. Então, a dificuldade de gerenciamento dessa rede era enorme, né? E o que a gente percebeu aí? E uma das grandes motivações nossa é entender um pouquinho da rede. Porque com o passar do tempo, o que a gente percebeu? Que tinha um crescimento histórico e desordenado, né, dessa rede, com falta de parâmetros estabelecidos, né, para manter essa rede, e até entender qual seria a rede ideal para a Fundação Libertas. Como o Cadu falou, o que é ideal para mim, muitas vezes não é ideal para outra patrocinadora. Não tem uma receita de bolo para se manter uma rede credenciada ou para se desenhar uma rede, né? Então, nós partimos do quê? Parâmetro do SUS, né? Às vezes, a gente pode pensar que o SUS não dá aquela cobertura. Dá, a gente sabe que dá, né? E a gente começou a se deparar com algumas dificuldades. A gente tinha praticamente quase que, vamos dizer, por alto, oito beneficiários por credenciado, seja ele instituição, né, hospitalar, clínicas, laboratórios ou médicos, pessoa física, né? Então, esse crescimento desordenado gerou dificuldades para o gerenciamento dessa rede. E, na verdade, o que a gente vem buscando é a melhoria do cuidado com os beneficiários. Eu acho que esse é um movimento, né, de todas as operadoras de saúde, porque, de certa forma, nós temos que entregar aquilo que os nossos beneficiários nos confiam, né? Que são as suas contribuições, as suas coparticipações, e a gente tem que ter esse cuidado com ele, porque senão a gente se perde principalmente em modelos gerenciais que estão focados somente em prestadores, em glosas, né? E até mesmo no mercado da prestação de saúde. E o nosso foco maior, ele tem que ser no beneficiário. E a gente percebeu que com pequenas ações a gente teve resultados imediatos, né? A gente deu força para elaborar esse trabalho, até pleiteamos muito isso, porque a gente sentiu a necessidade dos nossos beneficiários não só de ser atendidos pela rede, mas sim de ter o cuidado necessário. E por que não dizer o acolhimento, né? Que é um trabalho que a gente vem fazendo aí com a auditoria médica, e a gente precisou pontuar melhor isso. Não basta só oferecer o serviço, você tem que cuidar, você tem que acompanhar. E por isso nós buscamos a qualidade nesses serviços prestados. Por quê? Se eu não tenho essa linha de cuidado estabelecida, eu não tenho nem como avaliar isso, né? Então, com o passar do tempo, a gente viu que foram incorporadas novas tecnologias, sem critérios técnicos, sem cuidados, sem foco no diagnóstico, né? E a gente viu uma crescente nos atendimentos, porém sem a qualidade e desvinculado totalmente do nosso objetivo, que é cuidar de vidas. Então, para isso, a gente entendeu que a gente precisava estabelecer parcerias. E ter uma rede muito vasta, isso nos dá uma dificuldade de gerenciamento, né? Até mesmo para trazer propostas, né, de parceria, gerar demanda e, consequentemente, melhorar o cuidado com esses beneficiários. Na verdade, o que a gente vem buscando é um aprimoramento dessa gestão de rede. Através de quê? De ferramentas de gestão, né, como nós temos aí o nosso BI, e até mesmo estabelecer políticas de credenciamento, né, não fazer credenciamentos por indicação, não, é por necessidades, né, por qualidade, uma política de dimensionamento de rede, que a gente não está dizendo que é o melhor, né, mas a gente está tentando chegar no melhor, e até mesmo uma política de remuneração, não só por atributo de qualidade, né, mas também por qualidade dos serviços prestados. Maravilha.
Show de bola. Então, frente a esse contexto, né, qual que foi a nosso caminho, tá? Aqui, para fazer o dimensionamento de rede, a gente trilhou 4 grandes passos, tá? A gente vai entrar em cada um deles. Como o nosso tempo é curto, né, eu não vou ser exaustivo aqui na parte teórica, vou passar mais breve na parte teórica, mais para mostrar a prática, tá? Porque eu acho que de fato tangibiliza, traz mais próximo da realidade de todo mundo, tá? Então vamos pelos nossos 4 passos. O primeiro deles, né, é a gente fazer uma análise e clusterização da nossa carteira, né, das nossas vidas, dos nossos beneficiários. Qual que é o objetivo disso, né? Afinal das contas, é dividir esses beneficiários em alguns grupos. A gente está chamando aqui de clusters, né? Em alguns clusters, em alguns agrupamentos. Para fazer isso, a gente percorreu aqui algumas atividades, mas basicamente a gente fez três fatos, né? 3 itens. Primeiro, uma análise de dados sobre esses beneficiários para entender as suas características. Depois, criamos alguns critérios em comum para criar esses agrupamentos. E aí, de fato, depois, por fim, a gente, de fato, gerou cenários para identificar quais desses agrupamentos eram ali os mais adequados para a gente. Tá? Vou falar um pouquinho mais da prática do que da teoria, mas assim, eu acho que uma pergunta importante é: por que a gente faz isso? Por que a gente precisa fazer esses agrupamentos? A gente faz os agrupamentos para entender similaridades entre os beneficiários e poder oferecer para eles, de fato, né, aquela rede adequada. Então, não faz sentido a gente oferecer o mesmo para todo mundo. A gente tem cenários distintos. A gente, igual a Maria Elisa falou no caso da Libertas, né, na abrangência em Minas, a gente tem uma quantidade grande de municípios, quase 300. Então, não faz sentido a gente ter a mesma rede em cada uma dessas cidades. Vamos para a prática que isso vai ficar mais claro, tá? Olhando para o case, né, lá da Fundação, a gente acabou de mostrar, né, que o nosso cenário, o nosso contexto inicial era esse. Abrangência em Minas, com mais de 8.000 vidas e quase 300 municípios de distribuição aí dessas vidas. Olhando para esse contexto, a gente fez alguns cenários diferentes para agrupar essas vidas, né, em clusters distintos, né, em grupos distintos. E aqui vale um princípio muito importante, que eu também vou ser repetitivo nele, que é o de simplicidade. Se a gente criar agora, logo no início, um conjunto de 10, 20 clusters distintos, grupos distintos, isso vai gerar uma complexidade imensa dentro do nosso modelo de dimensionamento, o que não faz sentido. Então, aqui é bastante o princípio de objetividade, né, que é o oposto da complexidade. A gente tem que fazer os agrupamentos o mínimo possível, mas que, de fato, faça sentido eu trabalhar entre eles. Tá? Fazendo cenários e analisando as características, dentro do nosso case, a gente chegou a uma conclusão de ter 4 grandes grupos. E para chegar nesses grupos, a gente olhou 3 itens. Primeiro ali, um critério entre quantidade de vidas por cidade, e depois olhando para cada um desses grupos, quanto que do percentual de vidas total, né, dos 8.107 vidas, quanto que cada um desses grupos estava representando, e também olhando para as 297 cidades, quantas dessas cidades em percentual elas estão ali distribuídas em cada um desses 4 grupos. Tá? Só para ter um nome aqui, né, a gente chamou aqui grupo A, B, C e D, e aí à medida que a gente foi criando cenários, o que ficou muito evidente, e só fica evidente olhando para o nosso contexto, olhando para a nossa rede, olhando para os nossos beneficiários. O primeiro ponto foi, dentro do nosso contexto, tem uma cidade que ela é muito diferente das demais. No caso da Libertas, Belo Horizonte era muito diferente. Por quê? Só nessa cidade a gente tinha 61% de todas as nossas vidas. Isso por si só já ficou muito evidente para a gente que Belo Horizonte ela deveria ser um único grupo, porque ela tem uma característica muito especial. Depois disso, ficou claro também que a gente tinha um conjunto de cidades que possuíam poucas vidas, que possuíam ali de 1 a 3 vidas. Quando a gente olha o percentual, deixa eu destacar aqui para ficar fácil da gente ver. Quando a gente olha o percentual de vidas, somando todas as vidas de todas essas cidades que possuem de 1 a 3 vidas, ela é um percentual pequeno do todo, mas olhando em número de cidades, é quase 1/3. Então, esse cluster é um cluster separado porque ele também tem uma característica especial. E entre Belo Horizonte e esse cluster de cidades que tem de 1 a 3 vidas, a gente poderia fazer N recortes, N grupos distintos. Para facilitar, a gente chegou à conclusão que 2 mais 2 grupos seria o ideal para a gente não criar uma complexidade muito grande. E a distribuição foi um cluster, né, um grupo que era das cidades que possuíam de 4 a 29 vidas,
e um outro grupo que eram das cidades que possuíam de 30 a 285 vidas. Aqui note que para esses grupos intermediários, o percentual de vidas do total, né, em cada um desses grupos, ele é bastante semelhante. Dentro do nosso contexto na Libertas, isso foi importante para a gente poder balizar algumas das decisões de dimensionamento daqui para frente. Tá? Então, assim, eu acho que a mensagem aqui não existe bala de prata, não existe uma resposta certa, a gente precisa bastante analisar o contexto para criar esses agrupamentos. Mas um princípio importante é o da objetividade. Tá? A gente precisa ser simples para não gerar complexidade aqui desnecessária. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente definir um nível de atenção. E qual que é o objetivo nesse passo, né? Olhar para cada um dos serviços prestados em cada um dos clusters e definir qual que é o nível de atenção que a gente vai ter ali dentro. Tá? O que a gente passa aqui de etapas, né, de passos aqui dentro da definição do nível de atenção? Primeiro, eu faço um agrupamento dos tipos de prestadores que eu tenho na rede. Então, só um exemplo ilustrativo, né? Posso fazer um agrupamento dos laboratórios, um outro agrupamento dos hospitais e um outro agrupamento que eu tenho as clínicas e consultórios. Tá? Então, eu separo os meus diferentes prestadores em alguns grupos. Depois, eu estabeleço quais são os níveis de atenção que cada um desses grupos tem. Usando como exemplo laboratórios, aqui, esse exemplo, inclusive, é o exemplo que a gente utilizou dentro da Libertas. Também vale o princípio da simplicidade, né? Criar vários níveis de atenção que gera complexidade, mas a gente achou por bem criar 2 níveis olhando para laboratórios. Um nível de atenção 1, que é para análises clínicas, e um nível de atenção 2, que é para ali um nível de complexidade maior ali no serviço prestado, que envolve medicina nuclear, patologia, anatomia patológica e genética. Tá? E, por fim, eu defino o nível de atenção para cada cluster. Então, para laboratórios, eu tenho 2 níveis de atenção. Como é que eu defino para aqueles meus 4 grupos, né, para aqueles meus 4 clusters, qual deles vai ter qual o nível de atenção? Tá? É o último ponto dessa etapa. Vamos para a prática que fica mais legal. Qual que é o exemplo ilustrativo que a gente está trazendo? Tá? Usei o mesmo exemplo para facilitar. A gente está trazendo aqui o exemplo de laboratórios, que a gente tem esses 2 níveis de atenção. Para Libertas fez sentido esses 2 níveis em um outro contexto. A gente pode, inclusive, ter um nível só. Tá? Não necessariamente a gente precisa ter mais de um. E aí, quando a gente vai cruzar, né, os níveis de atenção de laboratório para os 4 grupos, qual foi as decisões que a gente tomou? Olhando, né, vou da direita para a esquerda. Olhando para Belo Horizonte, né, a gente identificou, tem mais da metade das nossas vidas ali, claramente o grupo D, ele precisava ter os níveis de atenção 1 e 2. Olhando para as demandas dos 2 grupos intermediários, né, grupo B e grupo C, a gente chegou à conclusão que aqui o ideal seria a gente ter o nível de atenção 1. E olhando para o grupo A, que é daquele volume de cidades, mas que tem pouquíssimas vidas, né, tem de 1 a 3, qual que foi a decisão? Não faria menor sentido a gente definir que de cara todas essas cidades precisariam ter o nível 1 de atenção. Mas também não faz sentido a gente ir pelo oposto, negar e falar que nenhuma dessas cidades vai ter. Então, o ponto aqui foi, a gente olharia para reembolso, entendendo se há alguma demanda consistente, algum pico de demanda dentro dessas cidades, né, que tem poucas vidas, e se isso acontecer, aí de fato a gente vai precisar de ter ali um laboratório credenciado com nível 1 de atenção. Caso contrário, a saída de fato é direcionar para a cidade limítrofe. Tá? Então aqui já começa a ficar um pouco mais claro, né, esse conceito de uma rede adequada e equilibrada. Não faz sentido a gente tratar todo mundo da mesma forma, né? As demandas são diferentes, é muito importante a gente identificar o que é mais adequado para cada situação. Ponto 3, e aí, óbvio, né? E a gente precisa fazer isso com os outros grupos de prestadores, né? No caso da Libertas, a gente tinha 4 grupos: laboratórios, hospitais, clínicas e consultórios, e foi importante, dentro do contexto da Libertas, a gente criar um grupo para diagnóstico por imagem. E aí, assim, não vou ser exaustivo aqui, não vou passar, mas a lógica que a gente aplicou para os demais foi exatamente a mesma. Definir os níveis de atenção e cruzar com os nossos clusters para identificar qual que vai ser ali a tratativa para cada um deles. Passo 3 é a definição dos nossos parâmetros para a gente quantificar. Até agora, a gente só definiu os níveis de atenção, mas a gente precisa definir qual que é o volume de prestadores que a gente precisa ter para atender aquele volume de vidas. Então, esse é o nosso grande objetivo. Aqui é aquele ponto que a gente estava falando, que a gente tem uma grande referência, que são os parâmetros SUS. A gente tem outras referências, inclusive internacionais,
Mas para o trabalho aqui, a gente achou por bem, fez mais sentido utilizar o parâmetro SUS como referência, mas, de novo, frisando, o principal ponto aqui é a gente partir do nosso contexto próprio, usando o parâmetro SUS só como referência, para criar os nossos parâmetros. Se a gente simplesmente replicar os parâmetros do SUS, não vai fazer sentido, porque os contextos são diferentes. O SUS é para a atenção nacional da população, 200 milhões de pessoas, e o nosso contexto da Libertas, a gente já falou, uma abrangência em Minas, pouco mais de 8 mil vidas, então os contextos são completamente diferentes. Vamos para a prática, como é que a gente fez isso de fato, tá? Para exemplificar, a gente pegou aqui um exemplo de uma especialidade, que é a especialidade de ginecologia, dentro de um cluster, que é o cluster C. Tá? Só lembrando, o cluster C são daquelas cidades que tem entre 30 a 285 vidas, e esse cluster ele tem um total, somando todas as pessoas que estão nessas cidades, total de 1.408 vidas. Tá? Primeiro ponto que a gente fez, olhando para os parâmetros SUS aqui, a gente traz o parâmetro de ginecologia, que é o que a gente vai usar aqui no exemplo ilustrativo, mas a gente também trouxe aqui especificamente o parâmetro de acupuntura, porque dentro dos parâmetros SUS, o acupuntura é aquele de maior valor. O que isso quer dizer? Que um único médico ele tem a capacidade de atender um volume maior de pessoas. No caso aqui, o parâmetro é um médico para cada 10 mil vidas. O caso da acupuntura, então, esse é o maior parâmetro do SUS. O caso de ginecologia é um médico para cada 500 vidas. Para a gente fazer o de para, para a gente falar assim, beleza, qual vai ser o nosso parâmetro? Olhando o nosso contexto Libertas, o que a gente fez? A gente pegou o maior parâmetro SUS, que é esse de acupuntura, que é 1 para cada 10 mil, que ele é o teto, e a gente igualou esse teto com o teto do cluster que a gente está analisando. O cluster que a gente está analisando é o cluster C, e ele tem 1.408 vidas. Então, eu nivelei o parâmetro com o total de vidas que eu tenho dentro daquele cluster. Então, fazendo de para, dentro do parâmetro Libertas, a gente chega em um parâmetro de um acupunturista para cada 1.408 vidas. Quando a gente estabelece esse teto, todos os demais parâmetros para todas as demais especialidades, a gente simplesmente faz mantendo a proporção do SUS. Então, a proporção do SUS, aqui um pouquinho da explicação que eu acabei de dizer do nivelamento dos 10 mil do SUS para os 1.408 da Libertas. Para a gente chegar no parâmetro de ginecologia, o SUS ele é 20 vezes menor do que o da acupuntura. Então, é um médico para cada 500 vidas. A gente mantém a mesma proporção e a gente chega na Libertas para um médico para cada 700 vidas. Tá? Então, é só manter a proporção para a gente chegar no nosso parâmetro. E aí, com esse parâmetro em mãos, como é que a gente calcula, de fato, aqui, quantos médicos a gente precisa? Essa conta ela é razoavelmente simples, A gente vai pegar o total de vidas e dividir por esse parâmetro que a gente definiu. Obviamente, no caso de ginecologia, a gente vai olhar para as nossas vidas que são mulheres. E aí, para determinadas especialidades, a gente também precisa fazer esses recortes. Alguns exemplos. Quando a gente está olhando para a dermatologia, a gente vai olhar o total geral de vidas. Quando a gente está olhando para a ginecologia, a gente vai olhar o total de mulheres. Quando a gente está olhando para a geriatria, é o total de idosos. Então, a gente precisa fazer esses recortes por especialidade. Então, só para tangibilizar de fato, eu queria chegar nesse ponto aqui, que eu acho que chega mais próximo da realidade, A gente trouxe 2 exemplos aqui, que é o de Poços de Caldas e de Ubá. Tá? Em Poços de Caldas, a gente tem lá, no contexto aqui do projeto, 20 vidas, mas dessas vidas, nenhuma é mulher. Em Ubá, a gente tem 55 vidas, e dessas, 16 são mulheres. Como é que eu faço o cálculo do parâmetro? É simples, Basicamente, eu pego o total de mulheres e divido pelo meu parâmetro, que é 70. Obviamente, em Poços de Caldas o resultado é 0, e para o Ubá o resultado deu 0,204. O que eu faço com isso? Dentro da nossa política de dimensionamento com a Libertas, a gente estabeleceu que sempre que esse resultado der 0,1 ou mais, a gente sempre vai arredondar para cima. Então, no final das contas, a saída é, para Poços de Caldas, obviamente, eu não preciso de nenhum médico, e para o Ubá, eu preciso de um médico, arredondando esse resultado para cima, eu preciso de um médico para atender essas 16 vidas. Tá? A ideia não é ser exaustiva, é só mostrar um exemplo de ponta a ponta para ilustrar, mas a ideia é replicar isso para todas as outras especialidades em cada um dos clusters. Tá? Feito isso, a gente está próximo do nosso ponto final, que é a análise da suficiência de rede. Aqui, a gente vai, de fato, definir a quantidade. Só que, para definir a quantidade, tem 3 pontos que a gente precisa olhar. Um deles é o que a gente acabou de fazer, que é olhar para os nossos parâmetros.
Só que a gente não pode olhar só para os nossos parâmetros, porque especificamente em alguns locais a gente pode ter cenários distintos, cenários pontuais. Por isso, além de fazer o cálculo a partir dos parâmetros, é importante a gente olhar para os reembolsos. Pode ser que em alguma cidade que, olhando para os parâmetros, eu não tenha necessidade de ter ali algum prestador, mas olhando para os reembolsos, eu tenho ali uma constância, eu tenho uma demanda constante, ou às vezes até um pico de demanda, que me leva, de fato, a tomar uma decisão de credenciar, por mais que o meu parâmetro não está apontando para aquilo. Então, a análise de reembolso ela é complementar o cálculo dos parâmetros, assim como uma análise de utilização, procurando aqui analisar, de fato, a ociosidade. Então, onde eu tenho uma ociosidade e a minha rede ela já é maior do que aquele cálculo ali dos parâmetros, eu posso tomar a decisão de fato de enxugar a rede ali dentro daquele ponto. Vamos para a prática que fica mais claro, tá? Pegando um exemplo ilustrativo aqui da análise de reembolso, o exemplo que a gente está trazendo é da cidade de São Lourenço. E lá na cidade de São Lourenço, quando a gente foi olhar o histórico, quando a gente foi fazer o cálculo dos parâmetros, não fazia muito sentido a gente fazer o credenciamento de uma clínica de diagnóstico por imagem. Só que quando a gente foi olhar a demanda de fato, olhando para o reembolso, a gente viu uma demanda constante, uma demanda significativa. Por causa disso, a gente tomou a decisão, de fato, de colocar dentro do nosso modelo que a cidade de São Lourenço precisa, sim, ter uma clínica de diagnóstico por imagem. Tá? Olhando, é só um exemplo, né, para ilustrar. Um outro exemplo para ilustrar aqui a análise de utilização, que é de fato para a gente identificar ociosidades. Aqui a gente está trazendo um exemplo de Belo Horizonte, onde a gente fez análise de uma determinada especialidade. Tá? E olhando essa especialidade, a gente fez um corte até um pouquinho maior. A gente olhou dentro de um único bairro para entender esse cenário. Quando a gente olhou para essa especialidade e dentro desse bairro, qual que é o cenário que a gente chegou? A gente viu que na nossa rede hoje, a gente já tinha 14 credenciados, só que desses, 4, eles atendiam cerca de 80% da minha demanda. Então, a demanda estava muito concentrada só nesses 4. E a gente tinha 10 que representavam o restante, os outros 20% de demanda, sendo que individualmente, cada um desses 10 aqui, existiam alguns que atendiam 1% da minha demanda ou menos. Qual que é o cenário? Quando a gente fez lá o cálculo pelos parâmetros, a nossa necessidade de credenciados dessa especialidade era menor do que o tamanho da minha rede atual. E observando aqui que a gente tem, de fato, ociosidade, a decisão aqui foi por enxugar um pouco a minha rede, redirecionando essa demanda que está muito diluída entre esses 10 para alguns credenciados. Tá? Assim, eu não vou entrar muito no detalhe aqui do número, de fato, mas é só para ilustrar como que a análise de utilização para identificar a ociosidade, ela pode direcionar as nossas ações. Então, aqui, no final das contas, a ação foi uma decisão de enxugar. Tá? Só para a gente concluir aqui a visão do todo, tá? E a gente ir um pouquinho ali para os resultados finais e algumas dicas, algumas boas práticas. Depois que a gente faz isso tudo ainda é o estudo. A gente precisa colocar isso de pé. E para a gente colocar isso de pé, a gente está chamando aqui do nosso modelo de gestão e operação da rede. Para isso, a gente tem 3 grandes engrenagens, tá? Essa maior engrenagem aqui, ela, no final das contas, é o consolidado do todo o nosso estudo, por isso que a gente está chamando ela da engrenagem do dimensionamento de rede. Tá? Depois que eu faço todas essas análises e tomo todas essas decisões, eu preciso criar um plano de credenciamento e descredenciamento. E aqui essa engrenagem, né, por que ela é maior? Porque a gente tem aqui uma sugestão que a frequência que essa engrenagem vai girar, ela vai girar numa velocidade um pouco menor. Né? Assim, para ela dar uma volta completa, a gente está querendo dizer que esse dimensionamento ele precisa ser revisto ao longo do tempo. E a gente está sugerindo que ele seja revisto uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos, ou até num tempo maior, uma vez a cada 4 anos. Tá? Então, por isso que é a ideia da engrenagem. Só que, paralelo a ela, a gente precisa ter uma engrenagem menor, que ela roda ali, né, mais rápido, que é o que a gente está chamando aqui de monitoramento periódico. O que é isso? Basicamente depois que a gente fez toda a análise de dimensionamento, é importante a gente monitorar 2 itens. Esses monitoramentos são mais pontuais, são mais simples, que é algum pico de demanda que pode acontecer depois do meu dimensionamento ou algum aparecimento de ociosidade depois do meu dimensionamento. Eu não preciso esperar, vamos supor que a gente definiu que a cada 2 anos que eu vou rodar o dimensionamento, eu não preciso esperar daqui 2 anos para analisar esses itens de novo. O ideal é que mensalmente eu olhe para esses indicadores e identifique pontualmente alguns itens que de fato estão se destacando, seja em reembolso, seja em ociosidade.
Então, é uma engrenagem aqui complementar a nossa engrenagem maior de dimensionamento. Pontualmente, eu posso tomar decisões aqui de credenciamento e descredenciamento. E, por fim, uma engrenagem menorzinha que ela está ali constantemente rodando é a da nossa execução e comunicação. Aqui é a prática. Todo plano que a gente estruturou para o dimensionamento, a gente precisa colocar ele para rodar, a gente precisa fazer a evolução desse plano. E aqui tem 2 pontos importantes, a gente vai até destacar eles aqui na frente um pouquinho, que não faz sentido a gente fazer tudo ao mesmo tempo ou achar que a gente vai fazer todos os ajustes na rede em 1, 2 semanas ou em 1 mês. Então, a gente precisa ter um autoconhecimento importante para criar esse plano para que seja factível, fazer ao longo de um determinado tempo, 3, 6, 9 meses, os ajustes necessários, e a gente vai acompanhando a evolução disso ao longo do tempo. Assim como um ponto primordial, que é a última liga para a gente chegar na entrega de valor, é a comunicação, principalmente com o nosso beneficiário, mas também com a rede. Se eu faço todo esse movimento, mas não comunico de forma eficaz e ágil o meu beneficiário, que na cidade dele eu tenho um novo credenciado, a tendência é que esse meu beneficiário não fique sabendo, que continue fazendo reembolso, continue buscar serviço em outras cidades, tá? Então, essa é uma última ponta, parece banal, mas ela é primordial para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, tá? Então, a visão geral, assim, de uma forma super rápida, é essa, tá? A gente vai ter alguns pontos finais aqui sobre resultados, algumas dicas, mas, né, aquilo que a gente falou, era mais para dar uma ideia do caminho mesmo, tá? E agora, aí a Maria Elisa me ajuda um pouquinho para a gente falar aqui rapidinho sobre grandes números ali das saídas da Libertas e um pouquinho dos desafios que a gente, de fato, enfrenta na prática. Só um ponto antes disso, desculpa. Só para trazer aqui um exemplo ilustrativo tangível, tá? Uma boa ideia, né? A gente ter ali esse monitoramento periódico da execução, da comunicação, através de indicadores, criando um painel de indicadores, né? Criando um dashboard. Hoje a gente tem várias ferramentas aí, várias delas gratuitas, inclusive. Então, é uma prática que a gente fez lá na Libertas, é bastante útil no nosso dia a dia, tá? Joia, então aqui a gente fecha a visão do todo. Olhando um pouquinho para a visão geral. Me ajuda aqui, Maria Elisa, por favor? É só você abrir seu microfone. A partir desse estudo, né, nós nos deparamos com algumas necessidades, né, e urgentes, né, nesse dimensionamento de rede. Então, nós identificamos que nós precisávamos estabelecer credenciamentos em 57 municípios e com uma necessidade de credenciar 110 serviços, seja de pessoa física, pessoa jurídica, né, hospital, laboratórios, clínicas de imagem, e também um descredenciamento, principalmente onde a rede estava muito mais vasta, né? E a gente identificou a necessidade de descredenciar 121 prestadores, né? E, dentre eles, 25 especialidades. Ou seja, dentro do estudo que nós estabelecemos, a gente viu que tinha muito mais prestador do que dentro da nossa política de dimensionamento de rede deveria ter, tá? E isso tudo, né, como nós já falamos, gera uma deficiência, né, no gerenciamento dessa rede. Então, por isso, a necessidade de se enxugar isso e estabelecer outros credenciamentos. Como a Fundação Libertas ainda não tem um programa de estabelecer uma rede de reciprocidade, basicamente, né, esses números eles foram necessários, os números de credenciamento são necessários no interior, né, onde nós temos aí até por força maior a falta do profissional necessário para se estabelecer esse credenciamento, né. E diante de todo esse estudo, nós identificamos alguns desafios referente à rede assistencial, um redirecionamento dessa demanda. Gente, é muito difícil, porque vamos falar concomitantemente aqui com os nossos beneficiários, né? A fidelidade do beneficiário com o prestador que já atende ele é grande, né? E principalmente para participantes que têm aí 42 anos de plano, né? Que é o tempo que a Libertas está aí no mercado. Então, redirecionar essa demanda é muito difícil.
né? O credenciamento, como eu falei, a baixa oferta, né, da disponibilidade de prestadores no local, às vezes a gente tem que direcionar para cidades limítrofes, alguma região de saúde, conforme a nossa regulação aí, a ANS, e estabelecer esses convênios de reciprocidade, né? Hoje a gente não vê muita abertura para se fazer esses convênios, porque tem aí o compartilhamento de risco, né? Então é um grande desafio. E também a comunicação com esse beneficiário, igual o Cadu falou, se a gente fizer todo esse trabalho e não comunicar ao nosso beneficiário, olha, eu estou tirando o seu médico da rede, mas eu estou te oferecendo esse, ou você não precisa ir procurar um médico particular, eu tenho isso para te oferecer. Então, estreitar esse relacionamento, trazer para nós, novamente, a relação de confiança dos nossos beneficiários é o sucesso do nosso trabalho, né? Saúde não se faz sozinho, né? Se faz com uma boa gestão, se faz com uma boa rede credenciada e principalmente com os nossos beneficiários. Eles têm que entender o nosso trabalho, né? Entender o nosso objetivo e aquilo que a gente tem para oferecer para eles, né? Que posso dizer que é o melhor. A gente tem buscado sempre o melhor para isso. Tá? São desafios que a gente vai vencendo ao longo do tempo, né? E daqui a pouco a gente está aí com uma rede bacana, fazendo convênios de reciprocidade e mais do que isso, né? Trazendo à tona aí essa linha de cuidado, esse bom relacionamento com todas as partes, numa política maior, né? Que é do ganha, ganha e ganha, né? Ganha o beneficiário, ganha a operadora e ganha o prestador. Isso é essencial para que qualquer programa de saúde dê certo. Maravilha. Joia. Pessoal, só para a gente fechar, a gente trouxe aqui algumas dicas, tá? Algumas boas práticas, porque a realidade ela é dura, né? Então, assim, que são os itens só para a gente poder destacar? Primeiro, a gente precisa ser simples e objetivo. Não faz muito sentido a gente criar complexidade para a gente mesmo dentro do nosso modelo de dimensionamento. Então, o máximo de simplicidade que a gente puder é melhor. Segundo ponto, a gente precisa se adaptar ao contexto, né? A gente falou muito disso. Não vai fazer muito sentido eu pegar um modelo, por exemplo, eu ligar lá para a Maria Elisa e pegar o modelo da Libertas e tentar replicar para a minha autogestão. Não vai fazer sentido. Assim como não vai fazer sentido eu replicar o modelo do SUS ou algum modelo internacional. Eu preciso adaptar, eu preciso entender a minha necessidade para eu chegar naquela rede adequada. Tá? Ponto 3, realização dessa implementação em ondas, né? O passarinho ali, ele pega de galho em galho até, de fato, construir o seu ninho. O ninho não nasce de uma hora para outra. Então, né, aquele nosso plano de ajustes, não faz muito sentido a gente achar que em uma semana a gente vai reajustar toda a rede. É legal a gente ter esse autoconhecimento para fazer essa implementação ao longo do tempo. Ganho de maturidade, né? Então, assim, vamos um degrau por vez. Às vezes eu estou olhando, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E eu olho alguma operadora, alguma autogestão que tem várias tecnologias, um dashboard muito legal, né? E já consegue fazer uma análise muito robusta de ociosidade, de reembolso, e eu quero pular do degrau que eu estou agora para o último. Não faz sentido. Vamos assim, talvez quando a gente tenta fazer isso, o famoso ótimo inimigo do bom, né? A gente vai acabar tendo uma grande dificuldade de já sair lá para o último degrau. Vamos com o que a gente tem em mãos, já subir um degrau por vez, que de fato a gente vai conseguir chegar perto dessa excelência, né? Enfim. Comunicação ágil, a gente falou isso várias vezes, então isso é muito relevante. Todo esse esforço, ele só vai gerar resultado se a gente tiver uma comunicação ágil e direta. E esse ágil e direta, a gente pode inclusive fazer uma palestra só sobre isso, né? Assim, qual que é a dificuldade sobre comunicar com o beneficiário e tudo mais, mas de fato ela é a última liga que vai gerar os nossos efeitos, tá? E por fim, esse é o mais importante, tá? Vamos sempre focar no objetivo, que é ter a rede adequada e equilibrada. Qualquer outra coisa fora isso é menos relevante. Então, assim, se eu crio um método que na teoria ele é perfeito, eu fiz lá meus parâmetros, são todos bonitos e tudo mais, mas na prática eu acabo tendo ociosidade, eu acabo tendo pico de demanda com reembolso e tudo mais, aquele modelo ele é perfeito só na teoria, ele não é perfeito na prática. Então, assim, muito maior do que qualquer método é a nossa necessidade do dia a dia, tá? Então, eu acho que é bem importante a gente ter a gente não ser muito rígido com o método, né? Assim, a gente poder, de fato, adaptá-lo, porque o que importa, no final das contas, é a gente ter essa rede adequada e equilibrada, tá? Pessoal, a gente tem o ponto de dúvidas, eu acho que vai ser um pouquinho mais para frente, né? Mas, de qualquer forma, queria muito agradecer aí, de novo, a oportunidade aí, Wesley, Flávio, a Unidas,
da gente poder estar falando. Foi uma honra aqui. Agradecer muito à Fundação Libertas, de fato, que a gente mostrou que a gente fez em conjunto, uma parceria que a gente tem muito orgulho. E só para não passar batido, né? Hoje eu e Maria Elisa, a gente está representando o time, mas só para citar nominalmente, né? A Kênia, que é consultora da Elo, participou muito forte dentro do projeto, e todo o time da Libertas, né? Então aqui tem a Fernanda, o Ricardo, a Vivian, a Rafaela, o Thiago e a Natália. Todos eles talvez deram até contribuições muito maiores do que a minha e do que a Maria Elisa. A gente está aqui com o papel de representá-los. Mas é isso, Maria Elisa, se quiser fechar, mas muito obrigado, pessoal. Gente, só agradecer mesmo a oportunidade, né? Dizer que, como unidas, nós estamos juntos, né? Em qualquer projeto, qualquer contribuição que a Libertas puder dar em favor das nossas cooperadas aí, a gente está à disposição. Queria agradecer a diretoria da Libertas, né? A diretoria passada, essa diretoria que tem acreditado no nosso trabalho, que tem nos dado uma certa autonomia, né? Para conduzir alguns processos. A minha área técnica, na pessoa dos nossos colaboradores de credenciamento, a Rafaela, a Vivian, o Thiago, que não está mais com a gente, a Natália, nosso pequeno chaveirinho aí, a Fernanda, que é a nossa especialista estratégica, né? A Elo Group, na pessoa da Kênia, que desenvolveu com a gente esse trabalho, na pessoa do Cadu também, que nos ajudou a escrever tudo isso, que nós aprendemos com eles e acho que eles aprenderam muito com a gente também, né? A nossa auditoria médica, doutor Antônio, doutora Cláudia aí na auditária, que a gente chama carinhosamente de coordenadores de cuidado, que tem levado toda essa gestão do cuidado aí a unhas, tá? Até que a gente consiga realizar todo esse processo. E mais uma vez agradecer a Unidas, o Wesley, os demais palestrantes, e dizer que nós estamos à disposição para o que for necessário. Fantástico. Parabéns aí ao Cadu, a Maria Elisa, né, pela excelente apresentação. E o mais legal, né, um case de sucesso, com metodologia. Então, parabéns. Pessoal, só para registrar, a nossa sala está com 70 pessoas. 70 pessoas. E a nossa interação vai ser nesse aplicativo aí, ó, na parte inferior da tela, tá? Nós já estamos recebendo as perguntas e eu reforço, se identifique, coloque o nome da sua empresa, encaminhe aqui para nós a pergunta, a dúvida, e no final a gente vai estar direcionando para os palestrantes. Tá? Então, eu já vou passar a bola para o doutor Hélio Calabria e finalmente aí a gente vai debater. Bom dia a todos. Hélio, obrigado pela oportunidade, pelo espaço de estar conversando com vocês. Vamos conversar um pouco sobre linha de cuidados ao paciente oncológico. Falar de linha de cuidados em oncologia é falar de uma realidade que está aí à nossa porta. A gente tem estudos que mostram que nos próximos 5 anos o câncer vai se tornar a principal causa de morte no Brasil. E eu acredito que todos nós, operadoras, serviços de saúde, precisamos estar preparados para acolher esse usuário da melhor forma possível e oferecer o melhor tratamento possível dentro de condições de qualidade adequadas, mas sem deixar de pensar também numa coisa importante, que é a viabilidade econômica do tratamento oncológico. Nós sabemos que a cada dia surgem tratamentos de ponta, excessivamente custosos, e nós precisamos organizar todo o nosso sistema de saúde para poder suportar essa demanda que está crescente, oferecendo, novamente dizendo, oferecendo a melhor qualidade, mas sem perder a visão na eficiência de custo. Eu acho que o que a gente precisa ter em mente é isso. Não é uma medicina de baixo custo, é uma medicina de eficiência de custo. Utilizar cada vez melhor os nossos recursos para poder viabilizar economicamente o nosso negócio, mas também oferecer a melhor qualidade para o nosso paciente. Então, eu vou estar apresentando para vocês agora
o nosso projeto de linha de cuidados, que começou em janeiro desse ano. A Oncoclínicas começou a estruturar uma linha de cuidados. Nós temos o case principal aqui no Rio de Janeiro. Eu vou estar apresentando para vocês e conversando um pouquinho sobre o que é uma linha de cuidados oncológica, como se implementa uma linha de cuidados oncológicas e como que a gente tem o controle desse paciente, desse custo, desse direcionamento para oferecer a melhor qualidade com o menor custo. Pronto, está aparecendo para vocês? Ok, doutor Hélio. Vamos lá, então. Então, qual é o objetivo de se implementar uma linha de cuidado? Nós demos o nome do projeto de OCCare Linha de Cuidado. Então, o objetivo é, desde a suspeita diagnóstica até a definição clínica, a gente oferecer uma linha de cuidado única para o paciente, do qual a gente acolhe o paciente nessa suspeita diagnóstica, faz a confirmação diagnóstica do câncer e leva esse paciente, conduzindo todo o tratamento dele através de uma linha de cuidado até a definição clínica. E aí a definição clínica a gente tem realmente como definição clínica o ato cirúrgico, a quimio e a radioterapia, se necessário. Tá? Então, o objetivo é, através da criação de uma linha de cuidado integrada, a gente oferecer um fluxo assistencial seguro para esse paciente, para que esse paciente, ele seja, através da criação da figura de uma concierge, ele seja acolhido por essa concierge e essa concierge sinalize para ele: olha, fique tranquilo, você está com câncer, mas você não está sozinho. A partir de agora, eu vou estar lhe acompanhando em todas as etapas do seu tratamento. E eu vou estar agilizando, facilitando, direcionando todo o seu tratamento para conseguir uma resolutividade e uma chance de cura maior. Nós sabemos que o câncer é uma doença tempo-dependente. Então, quanto mais tempo você demora para tratar um câncer, maior a chance desse câncer progredir, desse paciente precisar realizar um número de quimioterapias maior, de sessões de quimioterapia maior, um número de sessões de radioterapia maior, e, de repente, uma cirurgia que seria curativa se transforma em várias cirurgias que não vão conseguir dar a cura para esse paciente. Então, o tempo no tratamento oncológico, ele é importante para a vida, para a cura, mas também é importante para o custo desse tratamento. Então, uma coisa é você pegar o paciente no estágio inicial, fazer uma cirurgia curativa, no máximo um ciclo de quimioterapia ou 2 ciclos de quimioterapias complementares, e esse paciente ter a cura clínica dele. Outra coisa é você pegar um paciente num estágio mais avançado, vai precisar de 2, 3 procedimentos cirúrgicos durante o tratamento dele, vai precisar de várias sessões de quimioterapia, de várias sessões de radioterapia. Então, quando a gente fala em tratamento oncológico, falar em agilidade é tudo, porque você oferece a cura para o paciente, você oferece o melhor tratamento para o paciente e você também viabiliza, do ponto de vista de custo, a condução desse paciente. Então, é por isso que uma linha de cuidado integrada e única, você tem uma chance maior de conduzir esse paciente de forma mais ágil rumo à cura dele. Então, linha de cuidado, ela significa atender bem, é fazer uma escuta qualificada do paciente, é caminhar em rede. Então, esse paciente, ele não fica só. A realidade que a gente tem hoje, e aí, como cirurgião do aparelho digestivo, eu posso dizer, porque eu passei por isso durante mais de 15 anos, é um paciente de uma consulta de primeira vez, sair com 10 guias SADT, 15 guias SADT na mão, perdido, sem chão, porque ele acabou de receber um diagnóstico assustador, essa é a realidade, e aí ele chega em casa e vai começar a tentar fazer todos esses exames de confirmação e pré-operatórios que eu pedi para ele. E aí ele vai começar a ter muita dificuldade, porque ele vai realizar um exame num local, outro exame no outro local, daqui a pouco ele vai querer ouvir uma segunda opinião, vai repetir o exame
um exame que ele poderia ter feito um só, ele vai fazer 2 vezes o mesmo exame. Ele vai levar um mês e meio para voltar no meu consultório com tudo isso pronto. Para aí eu solicitar o procedimento cirúrgico para com 2 meses, 3 meses a gente estar operando esse paciente, dando uma resolução clínica para ele. Então o objetivo da linha de cuidado é justamente, com esse caminhar em rede, oferecer, e aí isso é uma visão um pouco lean, tá? De saúde, oferecer um fluxo único, efetivo e sem desperdício. E aí, na visão lean, sem desperdício de tempo, sem desperdício de retrabalho, sem desperdício de realizar 2, 3 vezes o mesmo exame, ou procurar uma segunda opinião, uma terceira opinião. A gente sabe que no câncer, o paciente solto, ele acaba ficando muito inseguro. E isso faz com que ele acabe repetindo consultas, repetindo exames. Então, com a linha de cuidado, a gente pretende justamente dar essa segurança. Esse paciente ele vai saber que ele vai estar seguindo um caminho. Então, organizar o processo de trabalho é a chave da questão, porque é através disso que a gente vai produzir um cuidado de saúde seguro para esse paciente. E aí, para que haja essa linha de cuidado, segura, a gente precisa justamente realizar as pactuações. O que significa isso? É construir uma rede de prestadores de serviço para a linha de cuidado. Uma rede de prestadores de serviço para o usuário, para o paciente. Então, a gente vai construir pactuações com clínicas que vão dar prioridade. Exemplo, um paciente que a concierge da linha de cuidado liga para marcar uma tomografia, volto a dizer, é câncer, é uma doença tempo-dependente. Ele não pode entrar na fila normal. Ele não pode esperar o tempo que se espera para fazer e marcar uma tomografia eletiva de um joelho, de uma investigação clínica, de um check-up. Ele precisa ser priorizado. Então, essas pactuações, elas precisam ser construídas com esses prestadores de serviço da linha de cuidado para justamente oferecer a agilidade, a eficiência e a resolutividade que a gente busca. E aí, nisso, essa integração efetivamente acontece, porque, falando em linha de cuidado, se você não tiver todos os fornecedores de serviço para uma linha de cuidado oncológica pactuados e alinhados na visão de linha de cuidado, você não consegue oferecer a agilidade e a resolutividade que nós buscamos e que o paciente precisa. Falando um pouquinho mais do conceito da linha de cuidado, se chama linha de cuidado porque ela incorpora a ideia de integralidade na assistência à saúde, que significa unificar ações preventivas, curativas e reabilitação. Então, a gente pensa num paciente como um todo. O paciente ele não procura a gente para realizar uma única etapa. Ele procura a gente para a gente oferecer tudo. E todo o atendimento dele ágil e direcionado por essa concierge. Então, a linha de cuidado ela também é um projeto de acolhimento. Volto a dizer, o paciente está muito frágil, ele passa a ter na concierge essa referência, e a própria família, olha, eu estou com uma dúvida. Antes de procurar uma segunda ou uma terceira opinião, ou tentar repetir um exame, ela vai ligar para o concierge, olha, esse exame é assim, e a concierge vai dar esse apoio. Se precisar sinalizar para o médico entrar no circuito, ela sinaliza, o médico entra no circuito, e é independente se é o cirurgião parceiro da Oncoclínicas ou se é o nosso oncologista, porque como a gente constrói os fornecedores de serviço da linha de cuidado, essa linha de cuidado também é construída em médicos, e médicos não só oncologistas nossos da Oncoclínica, mas nos cirurgiões parceiros que a gente convida para participar desse projeto. E aí, quando a gente convida esse cirurgião para participar desse projeto, a gente apresenta a linha de cuidado e explica para ele, olha, vai ter um direcionamento e você precisa agregar esse direcionamento. E aí, nesse direcionamento, a gente fala também dos pacotes cirúrgicos. Então, a gente, com o hospital parceiro da linha de cuidados, da Oncoclínicas, a gente constrói esses pacotes cirúrgicos, do qual o cirurgião ele sabe que ele vai ter que seguir esse fluxo e seguir esse direcionamento do pacote cirúrgico. Volto a dizer, um pacote cirúrgico do qual a gente visa uma eficiência de custo, é um pacote cirúrgico lean, é um pacote cirúrgico enxuto, mas sem perder a qualidade. Então, a gente oferece efetivamente o melhor para o paciente, mas sem desperdício. E aí, o grande diferencial da linha de cuidado é justamente isso. A gente
ganha velocidade no diagnóstico, marcação e realização de exames. A gente consegue oferecer para o paciente uma junta médica. Então, hoje, a gente já consegue que o paciente seja visto no mesmo dia pelo cirurgião e pelo oncologista. Volto a dizer, o paciente fica mais seguro na linha de cuidado. Ele consegue, caramba, está funcionando, eu fui atendido de manhã pelo cirurgião, à tarde o oncologista já está me vendo. Tem muitos pacientes que já estão entrando na cirurgia com uma consulta oncológica no pré-operatório, então ele já é brifado, ele já sabe o que vai acontecer no pós-operatório. Isso oferece uma qualidade assistencial muito diferenciada. O paciente ele fica bastante satisfeito. Uma segunda opinião, então, por exemplo, um paciente oncológico que como eu disse, que é a realidade do nosso sistema de saúde suplementar, que está perdido tentando fazer um pré-operatório, tentando fazer uma confirmação diagnóstica, ele pode ser direcionado para a nossa linha de cuidado e a nossa linha de cuidado fazer uma segunda opinião e inserir esse paciente na linha de cuidado para poder ele passar a ter um direcionamento e um foco de resolutividade e parar de ficar solto, perdido, procurando sozinho resolver o seu problema. E a alta resolutividade, que é o objetivo principal da linha de cuidado, é definir clinicamente o paciente da forma mais rápida possível para poder dar uma maior chance de cura para ele. Isso são um pouquinho das pactuações que a gente faz de definição de perfis elegíveis, de referência e contra-referência. Então, independente se o paciente está entrando pelo hospital, se o paciente está entrando por uma das nossas clínicas, oncoclínicas, esse paciente pode ser direcionado para a linha de cuidado via concierge. E com isso a gente faz a integração com o hospital parceiro. E aí, independente se o paciente está entrando via hospital ou via clínica, ele tem um direcionamento. Volto a dizer, não fica solto. Então, isso seria uma linha de cuidado do paciente sozinho, hoje, tentando resolver o seu problema de câncer. O nosso objetivo da Oncoclínicas, com a linha de cuidado, é retificar essa linha. Isso seria um fluxograma do paciente sozinho, fazendo um tratamento da suspeita diagnóstica a uma cirurgia ou uma quimioterapia. O objetivo é a gente retificar, tá? Então, independente se o paciente está entrando pelo PA, pela emergência, se ele está sendo diagnosticado no setor de imagem, se ele está sendo diagnosticado num centro médico de um hospital ou um centro médico parceiro, ou se ele está sendo diagnosticado no consultório do cirurgião, ele é direcionado para a linha de cuidado via concierge e tem um fluxo lean dentro do seu tratamento. Então, a concierge da linha de cuidado vai vir o elo integrador de todas as etapas que, em algum momento, o paciente oncológico possa precisar do seu tratamento. Então, cada vez mais a sobrevida está crescendo no câncer. Então, em algum momento, o paciente acaba precisando de um desses tratamentos. E a concierge, esse é o elo integrador. Ela não deixa o paciente solto. Isso é só um exemplo do resultado do mês de julho, aqui do Rio de Janeiro, da linha de cuidados da Oncoclínica. Nós recebemos 336 pacientes na linha de cuidados, que geraram 238 exames. E aí, sendo bem específico, esses exames são exames estritamente necessários e direcionados pela concierge. Se a gente parar para pensar, se esses 336 pacientes estivessem soltos, eu não tenho dúvida que não seriam só 238 exames, seriam muito mais exames. 98 procedimentos direcionados, efetivamente indicados, com indicação fechada. Se esses pacientes estivessem soltos, provavelmente não seriam só 98 procedimentos. Quimioterapias. Então, a gente conseguiu, dentro do mesmo mês, fazer a definição clínica do paciente e direcionar ele para um tratamento que, possivelmente, a chance muito maior de ser um tratamento menor. Por quê? Porque é um tratamento de uma fase mais inicial, um tratamento curativo. Radioterapia 27 e 16 cirurgias dentro do mesmo mês, que, se fosse o paciente solto, na realidade, ele levaria 2, 3 meses para conseguir realizar essa cirurgia. E aí, com certeza, o estadiamento oncológico dessa cirurgia não seria tão inicial quanto essas 16 cirurgias que foram realizadas dentro do mesmo mês. Então, eu afirmo para vocês, a chance de cura desse paciente é muito maior do que se ele esperasse 2, 3 meses para realizar o procedimento. Uma apresentação bem objetiva, bem lean também. Então, a ideia era apresentar para vocês o nosso projeto. Esse projeto já está sendo replicado
para Belo Horizonte, nós temos hospitais parceiros em Belo Horizonte, nós temos cirurgiões parceiros em Belo Horizonte, as linhas de cuidados cirúrgicas com os pacotes cirúrgicos já estão fechadas na urologia, no tórax e na mama. Então, todos os procedimentos cirúrgicos eles já estão bem enxutos, sem perder a qualidade, e os cirurgiões parceiros já estão dentro desse fluxo unidirecional, seguindo todos os protocolos que nós montamos, desde a suspeita diagnóstica até a definição clínica do paciente. Fico à disposição para perguntas e volto a palavra para o Wesley, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui apresentando a nossa linha de cuidados. Excelente palestra, doutor Hélio, bem esclarecedor, converge muito lá com a palestra do Cadu, mais a Maria Elisa, e nós já temos aqui algumas perguntas, né? E eu gostaria de direcionar essa primeira pergunta para o Cadu e a Maria Elisa. Na linha de dimensionamento de rede credenciada, nós temos aí um quarteto, né? No mínimo um quarteto que tem interesses distintos, né? E o maior desafio dos gestores de saúde, das operadoras, é conseguir atender o interesse desse quarteto, que primeiro é o beneficiário, né, que tem um interesse em rede ampla, a patrocinadora, a mantenedora pressionando pela redução de custo, né? E o prestador que está ali sempre cobrando escala, né? Pô, precisa mandar mais demanda para nós. Essa é a nossa conversa sempre que tratamos com o prestador. E muitas das vezes nem qualidade assistencial, né, tem para entregar, mas sempre pede aquela demanda. E a ANS, que a agência reguladora, que, né, não tem interesse em reduzir a capacidade de rede. Mas entendo que, assim, com esses novos estudos, essas novas metodologias de dimensionamento, isso está sendo muito discutido com a agência, porque o foco é qualidade assistencial, não é rede ampla, né? Eu preciso ter qualidade, uma rede tecnicamente adequada, conforme o Cadu colocou, para entregar valor ao beneficiário. Então aí, Maria Elisa e Cadu, esses 4 players que estão envolvidos nessa questão do dimensionamento de rede, como é que foi isso lá na Fundação Libertas? Fala para nós se teve judicialização, se teve a questão da NIP, né, do prestador, do beneficiário reclamando, estou perdendo aqui meu prestador, que eu trato com ele há mais de 20 anos, às vezes nem recebendo qualidade assistencial ele estava, e agora eles recebem um comunicado, o seu médico não é mais credenciado da operadora e as opções são essas, né? Então, assim, fala para nós como é que foi esse momento, tá? Como vocês fizeram para atender esses interesses. Wesley, primeiramente, o nosso trabalho, ele começou por uma linha de cuidado traçada pela própria operadora, tá? O que nós fizemos? Nós buscamos resgatar a relação de confiança dos nossos beneficiários com a operadora. Trazê-los, discutir o caso, como o doutor Hélio falou, às vezes até levar para uma junta médica, uma segunda opinião, e muitas experiências boas nós tivemos com isso, né? E foi a partir daí que a gente entendeu que era necessário fazer esse dimensionamento da rede para gerar qualidade. É fato, tem muitos profissionais importantes, né? E profissionais sérios, mas a gente sabe também que em qualquer segmento do mercado, a gente também tem pessoas que não têm a mesma seriedade, o mesmo comprometimento. Então, a primeira coisa que a gente fez foi levá-los para dentro da fundação, conversar, dirimir os casos e fazê-los entender que a nossa linha de cuidado não é só em favor de redução de custos, não, é para prover qualidade de vida, né? E o bom atendimento. Como você falou, a ANS regula muito as operadoras, né? E nos cobra esses tipos de ações para que a gente gere a qualidade, mas ela esquece de regular também o prestador, né?
E, na verdade, como órgão regulatório, ela está no papel dela de nos regular. Mas eu acredito que ela tem que criar subsídios também para nos fortalecer nesse papel, né? De dimensionar a rede, de buscar qualidade nos serviços e, principalmente, de estabelecer parceiros. Porque sem parceria, ninguém vai se salvar, né? Nessa inundação toda. Mais do que a pandemia, aí, né? Muitos casos de câncer têm aparecido. Só nesse momento de pandemia, a Fundação Libertas deve ter tido novos 17 casos de câncer, né? Quer dizer, se a gente não tem o controle dessa massa, como é que vai ser? Como o doutor Hélio falou, ele vai peregrinar nessa rede toda e o diagnóstico vai demorar e as consequências são graves, né? Posso compartilhar com vocês, sem dar nome, né? Nós tivemos um paciente que a nossa auditoria médica fez de tudo, ela teve que se envolver e buscar parceiros, até que nem são da rede, para nos ajudar no caso. E depois de anos identificar que um paciente estava emagrecendo assim, a olhos nus, por causa de um diagnóstico errado de uma endoscopia. Então, se a gente não trabalha voltado, né, com o foco voltado para o nosso participante, é difícil, né? Então, eu acho que estabelecer todo esse controle é essencial. Perfeito. E só para complementar um pouquinho, tá, Wesley, assim, tem um viés que a Libertas fez, assim, que eu achei genial, e ele é de fato primordial, que a gente falou bastante, né, ao longo da palestra, que é a linha da comunicação, mas é a comunicação do relacionamento, né? Muito mais do que simplesmente fazer, né, um comunicado. É de fato trazer todos esses envolvidos para a mesa e mostrar que, de fato, é um ganha-ganha, né? Não é, eu não estou querendo massacrar ninguém ou excluir da rede e tal. É justamente para ter pontos benéficos para todos esses atores. E um segundo ponto que a Libertas fez, que foi muito importante, ela teve muito essa clareza de que, assim, o método, ele tem uma linha de raciocínio, ele tem uma lógica, ele tem parâmetros acadêmicos e por aí vai. Só que a prática, né? No final das contas, a minha demanda na prática, ela sempre é maior. Eu consegui atender da melhor forma, sempre é maior do que qualquer método. Disse isso tudo só para dizer o seguinte, teve cenários, né, onde que a gente chegou, né, o método olhando para os parâmetros, olhando para reembolso, olhando para a ociosidade. Eles direcionavam, de fato, para a gente fazer alguns descredenciamentos. Quando a gente pegou esses descredenciamentos, a Libertas teve o cuidado de olhar esses descredenciamentos com um nível de detalhe um pouco maior e entender aquela questão da fidelidade, né? Se aquela especialidade é uma que está acompanhando o beneficiário durante décadas. E aí, nesse caso, mesmo o método apontando, vez ou outra, a Libertas achou por bem manter o credenciado, porque ele está acompanhando ali o beneficiário durante muitos anos. Então, assim, esse olhar final ele é bastante importante. Só para reforçar aquele ponto que assim, o método ele não é maior que a prática. De fato, a necessidade do dia a dia ela é maior. E só fazendo um contraponto também, né, porque senão fica parecendo que a gente está esbarrando nos desafios. Ao mesmo tempo que a Libertas fez isso, a Libertas também teve um viés muito forte de que não vou deixar essas barreiras ou essas dificuldades me impedir de avançar com o trabalho de dimensionamento. É toda uma forma de lidar com os desafios. Mas uma vez que você se propõe a fazer esse caminho do dimensionamento, você vai, de fato, se deparar com ele. E a Libertas, ela não regrediu, né? Ela não se defendeu. Ela, de fato, criou formas para lidar com isso. Essas formas, várias vezes, foi relacionamento, foi comunicação. Várias vezes foi, de fato, entender uma necessidade específica de alguns poucos beneficiários que estão durante anos com o mesmo médico e chegar à conclusão que não faria sentido descredenciar aquele médico, por exemplo. E o foco principal é esse, Wesley, é a comunicação, tá? Tanto com o nosso beneficiário quanto com a rede, e até mesmo entender, porque, como você falou sobre as demandas, todo dia a gente encontra um profissional que nos fala, ou uma instituição que nos fala, você não está me gerando demanda. A gente escuta tanto de hospitais, como é que eu vou te liberar, comprar um material se você não me dá demanda? Né? Então, essa comunicação entre as partes ela é essencial para que a gente possa debelar qualquer dificuldade nas nossas ações. Perfeito. E assim, né, pessoal, a questão da sustentabilidade está em xeque, né? As autogestões acordou para isso, né?
precisa fazer um redesenho da sua rede assistencial e envolver, né, envolver o beneficiário, porque quando você acolhe ele, igual vocês falaram aí, coloca ele na mesa, explica para ele, ó, isso aqui vai te entregar valor. Além da qualidade da assistência que vai melhorar, né, o reflexo financeiro também no próximo reajuste vai ser visível, né, porque você vai fazer uma gestão ali e adequar a rede para melhor atender o beneficiário. Eu tenho uma outra pergunta aqui, essa vai para o doutor Hélio, com relação à conciergeria, né? É um nome novo não, pelo menos para mim é novo. Eu tenho gostado muito do papel desse agente nos serviços oncológicos, né? Ele chega para desburocratizar o processo todo, organizar aquele fluxograma bagunçado ali que o doutor Hélio apresentou para nós quando ele está solto, né? E eu queria saber dele se a Oncoclínicas ela já tem uma linha de cuidado para tratamento paliativo. Então, na verdade, o tratamento paliativo ele entra no final da linha de cuidados. Então, quando a gente pensa num paciente, a gente pensa ele como um todo, desde a suspeita diagnóstica, como eu disse, até a definição clínica. E a definição clínica pode abrir duas vertentes, cura ou paliação, tá? Então, nós temos uma estrutura de medicina paliativa que dá o suporte para os pacientes que, no final da linha de cuidado, não derivam para cura, derivam para paliação. Isso é importantíssimo, é fundamental numa linha de cuidado oncológico. É um assunto importante, né, doutora? Porque precisa ser discutido, né, a paliatividade, porque as autogestões, né, a gente tem uma predominância de uma carteira, né, mais envelhecida, né? A última pesquisa Unidas parece que registrou uma proporção de idosos de 30%, quase 30%, e o câncer é muito presente nas carteiras das autogestões. E aí você chega num determinado momento do tratamento que não tem mais o que fazer, né? É o limite terapêutico, né? E aí você começa a observar alguns comportamentos de alguns prestadores, utilizando aí, fazendo quimioterapia, muito próxima à data de óbito. É um assunto, né, que precisa ser colocado na mesa, ser discutido com responsabilidade. Ao meu ver, eu acho assim, tem poucos serviços, o serviço de oncologia precisa ter essa abertura, né, para saber conduzir isso e discutir isso com a família, envolver a família. É um assunto complicado, né, para discutir, mas ele tem que ser feito, né, visando aí o melhor para o beneficiário, para a família e a sustentabilidade do setor de saúde, das operadoras de saúde. Se você observar o sistema de saúde americano ou europeu, isso já está muito bem incorporado no dia a dia da assistência à saúde deles. Aqui no Brasil, isso sempre foi muito tabu, mas eu vejo nos últimos anos, justamente pelo aumento da incidência e o próprio envelhecimento da população, que a medicina paliativa ela tem se consolidado um pouco mais. E aí as famílias têm ouvido um pouco mais, porque antigamente a gente via realmente uma resistência muito grande do paciente e da família querer conversar sobre isso. Eles não davam abertura nem para conversar. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já vejo aqui no Brasil um desenvolvimento um pouco melhor e a família já entendendo um pouco mais e os próprios médicos se envolvendo e se especializando em medicina paliativa. A gente já tem hoje uma série um volume maior de médicos se especializando nisso. E isso, no câncer, isso faz parte. Não tem como a gente não pensar, não trabalhar e não ter uma estrutura boa de medicina paliativa. Legal. Pessoal, assim, dado o adiantado da hora, eu vou passar aqui em algumas perguntas do nosso público, tá? Veio via a ferramenta QIA e algumas coisas eu estou vendo que já está redundante, né? A pessoa perguntou, o outro também perguntou, e eu vou dar uma resumida aqui
para levar a participação do nosso público também a vocês, tá? Então, a primeira pergunta aqui é da Paula, ela é da Casu, ela faz para a Fundação Liberta. Gostaria de saber se tiveram que manter prestador na rede, que havia necessidade de descredenciar, devido à RN 365, aquela da substituição de prestadores não hospitalares. Ainda não tivemos que fazer essa substituição, tá? Dentro do processo todo que foi desenhado, identificamos que, de certa forma, nós vamos ter que consolidar isso com a nossa rede hospitalar, né? E dentro do critério de estabelecimento de parceria mesmo, talvez tenhamos que descredenciar, talvez não, talvez cheguemos num acordo, porque o que a gente entende é que dá para fazer mais com menos, mesmo na saúde, né? De certa forma, que o mais importante aí ao beneficiário é não penalizá-lo, né, por aquilo que não está ao alcance dele. Como o Wesley falou, penalizar o beneficiário, muitas vezes dentro desse processo antigo, né, de fee for service, a gente está despendendo muito mais do que deveria, né, para o cuidado com a saúde, e assim onerando, né, dentro das contribuições. A cada ano a gente tem aí avaliação atuarial. Então, por isso, é muito importante estabelecer essas parcerias, né, é importante implementar uma política de remuneração por qualidade, e não somente pelo atributo de qualidade, como eu já disse. E ainda não chegamos a esse ponto, Wesley, de definir sobre a substituição de rede hospitalar, tá? E espero Legal, não chegar. legal. Bacana. Nós temos uma outra pergunta aqui, que é da Alessandra Oliveira. Ela é da Copa Saúde, é a minha coordenadora aqui de rede. E ela faz a pergunta aqui para o Cadu. Ó. Na apresentação foi mencionado sobre a qualificação da rede. Quais são os critérios para acompanhar a qualidade do serviço prestado pela rede credenciada? Para você, Cadu. Maravilha, maravilha. Obrigado, Alessandra. Excelente pergunta, tá? Eu vou pegar um pouquinho daquela imagem que a gente colocou de um menininho, né, subindo os degraus. Quando a gente colocou, e até pegando um pouco do gancho do que a Maria Elisa acabou de dizer, tá? Quando a gente colocou a possibilidade da gente fazer esse acompanhamento da qualidade do serviço prestado, e isso, inclusive, pode desembocar em modelos diferentes de remuneração, além do fee for service, né, que é o tradicional, e a gente sabe que tem vários problemas com ele, inclusive. Esse é um passo que a gente entende que ele é um passo logo após o dimensionamento, né? O dimensionamento é aquela visão, aquele autoconhecimento de você entender para o conjunto das suas vidas o que de fato elas precisam, né? O que é de fato adequado. Uma vez que você faz isso, a gente entende que o próximo degrau é de fato conseguir constituir de fato um modelo de análise de qualidade, qualificação dos serviços prestados. A gente pode, inclusive, assim, acho que talvez é até um papo para uma outra palestra a gente chegar nisso. Com a Fundação Liberta a gente ainda não fez, né, o que a Maria Elisa acabou de falar, mas é um pouco do que a gente entende. Vamos olhar primeiro para entender, né, qual que é o dimensionamento, qual que é os serviços que eu preciso oferecer de forma adequada e equilibrada, e aí, de fato, num segundo momento, a gente partir aí para modelos de análise de qualidade que podem desembocar em modelos de remuneração distintos, que, inclusive, vão nos ajudar para além do poder de negociação com o credenciado, né? Vão nos ajudar na motivação desse credenciado para estar junto com a gente dentro da nossa rede. Maravilha, perfeito, Cadu. Eu tenho uma outra pergunta aqui do nosso diretor administrativo financeiro, Reginaldo Passo, né? Ele é também o gerente regional da Capsesc. Ele faz alguns apontamentos, eu gostaria que o Cadu comentasse, que é com relação ao redimensionamento. E ele faz umas observações. No caso de consultório, levar em consideração também o número da população total do município ou da região de saúde e residência do beneficiário. O único especialista credenciado pode dificultar o acesso, considerando a sobrecarga de atendimento no SUS. No caso do hospital, credenciar de preferência um no município ou região de saúde, levando em conta também o número de estabelecimento versus população total no local. Além disso, considerar os níveis de complexidade que o hospital a ser escolhido atende nos municípios de interior. Às vezes, os hospitais se complementam
em relação ao nível de complexidade ou especialidade. Então, Cadu, faz uma síntese aí para nós desses pontos que o Reginaldo colocou. Maravilha. O Reginaldo, obrigado, tá, Reginaldo? Estou entendendo até que ele trouxe boas contribuições, né? Assim, ele trouxe bons apontamentos para deixar mais rica aqui a discussão de dimensionamento. Concordo 100%, Reginaldo. Às vezes a gente está com, né, olhando lá nos nossos agrupamentos, várias cidades pequenininhas, tem poucas vidas ali, mas elas são, né, limítrofes de uma cidade maior. Nesse cenário, é importante analisar pontualmente não só a demanda dessa cidade maior, mas essa demanda das cidades ao redor, né? Então, se a gente fosse olhar friamente para um cálculo de parâmetros para aquela cidade maior, aquela cidade polo, eu teria uma determinada rede. Na hora que eu agrego né, essas demandas dessas cidades menores, essas cidades limítrofes, eu posso ter ali, de fato, uma rede um pouquinho maior, mas que vai atender muito melhor todo mundo que está ali. Então, eu concordo muito com ele, essa visão de hospitais com serviços complementares. Concordo muito também com uma consideração que foi feita sobre como é que eu posso, talvez até dar mais estímulo para um credenciado que, em teoria, ele está um pouco isolado, ele está sozinho em uma cidade menor, que tem pouca demanda. Então, essa linha de relacionamento, de complementaridade, ou até de você analisar aquele seu credenciado. Às vezes ele está na sua rede, prestando um serviço, mas dentro do rol de serviço dele, ele tem outros 2, 3 que fazem sentido também. Se você trouxer, ele já está na sua rede, se você trouxer esses outros serviços também, você vai dar mais demanda para ele, ele vai ter mais incentivo de participar da sua rede e você vai ter essa melhor cobertura dos beneficiários. Então, assim, de forma geral, concordo muito com os pontos do Reginaldo. Eu acho que eles trazem ali uma qualidade melhor na hora da gente fazer algumas boas decisões de dimensionamento de rede. Perfeito, Cadu. Pessoal, caminhando agora já para o fechamento do evento, né? Eu acho que é importante a gente colocar aqui que esse é o primeiro evento, essa ideia foi construída juntamente com a Flávia, a nossa diretora de treinamento e desenvolvimento. Flávia trabalha lá na fundação, na Fundafeng, e a proposta é fazer uma trilha de conhecimento. O que é isso? São as sequências de eventos interrelacionados que vai agregar conhecimento às nossas filiadas, né? O nosso formato anterior vinha um prestador e falava daquilo que ele tinha interesse, né, em falar. Agora a gente está mudando a rota um pouco, né? Eu quero falar com o meu público, eu quero comunicar com o meu público aquilo que é de interesse dele, né? E muito legal quando o Cadu teve a ideia, junto com Maria Elisa e Flávia, de trazer um case de uma afiliada, né? Nós vamos procurar fazer isso mais vezes por aqui. Agradecer também aí a Unidas Nacional pela disponibilização aí do Conecta. O Conecta é um canal de comunicação da Unidas, um canal oficial, né? E todo o time da Unidas Nacional está por detrás aí, fazendo, né, monitorando todas as coisas, a tecnologia, nos dando assistência. Ao escritório da Unidas Local, Denise, que está lá me pontuando aqui, vocês estão falando aqui, a gente debatendo, meu WhatsApp está com mensagem aqui, ó, está acontecendo isso. Então, muito legal essa forma de participar, né, desse novo normal, né, que não é mais novo, né. Então, fica aqui o meu agradecimento aos palestrantes. Eu gostaria de abrir uma última fala para cada um de vocês, se vocês quiserem, e agradecer e comunicar que o próximo evento dentro dessa linha de trilha de conhecimento, né, nós falaremos sobre APS e governança corporativa. Todos esses eventos com a participação da Elo Group. Com relação à APS, quem virá falar para nós um pouco sobre a APS é o Francisco Tavares, né? Então já fica aqui a dica e deixo os palestrantes aí fechar com a palavra final para a gente encerrar o evento, dado o adiantado da hora. E agradecer a todos vocês, foi um evento muito produtivo, amanhã muito produtivo, e vamos procurar fazer isso aqui mais. Tá? Um abraço a todos. Maravilha. Pessoal, dentro de todo esse processo que a gente discute, né, paciente, patologias, prestadores,
operadoras, né, mais do que atender uma simples demanda, né, tá bem claro para a gente que nós temos que mudar esse modelo, né, nós temos que buscar uma jornada assistida, gerenciada, comprometida com os resultados, né, da saúde para os nossos beneficiários, com isso desonerá-los, né, e prestar o melhor atendimento. Fico feliz aí com a fala do Dr. Hélio, né, desse projeto aí de linha de cuidado que vem muito de encontro o que a gente quer para os nossos beneficiários, né? Somos operadoras sem fins lucrativos e não tem por que ficar criando problemas, né, dentro da saúde, mas sim dizer que dá para fazer mais com menos, né, e gerar satisfação para o nosso beneficiário, né, e viabilizar o aumento dessa satisfação, que nos pontua bem, mas que mais do que isso, nos dá a satisfação de dever cumprido, né? Porque nós estamos aqui para cuidar de vidas e é isso que nós temos que fazer. Obrigada, viu, pela oportunidade, obrigada a todos os envolvidos, foi ótimo. Maravilha. Obrigado também, obrigado Wesley, Flávia, pela oportunidade. Agradecer a Maria Elisa que topou vir com a gente hoje aí para falar um pouquinho. Agradecer de novo aí todo mundo lá da Libertas, todo o pessoal da Elo Group. É um prazer estar aqui hoje, prazer compartilhar aqui esse espaço com o Dr. Hélio. Assim, acho que as discussões elas se conectaram muito, né? Que no final das contas ter de fato ali um serviço adequado para o beneficiário, né? Em qualidade, enfim. Então, acho que é isso, um grande abraço aí. E o material depois, se alguém tiver interesse, pode me chamar, e-mail, qualquer lugar, a gente até dá um jeito de circular também, sem problema algum. Tá certo? Obrigado, um grande abraço. Bem, gostaria de agradecer também a oportunidade de estar apresentando esse projeto novo da Oncoclínicas. Tem 2 meses que a gente começou a implementar ele em Belo Horizonte, ele está em fase de estruturação. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar, é só fazer contato, a gente conversa, explica melhor. Essa estrutura toda de linha de cuidados está sendo montada, no início a gente vai ter dificuldades, normal, mas contem com a gente, contem com o Oncoclínicas para oferecer um diferencial para o nosso paciente, que é essa linha de cuidado, buscando a resolutividade e a agilidade para o nosso usuário. Obrigado aí pela oportunidade. Bom dia a todos. Excelente, doutor Hélio. Agradecer ao Oncoclínica também, que patrocinou o nosso evento, tá? Um abraço a todos e tenham uma ótima semana. Obrigado, Wesley. Obrigada, Unidas. Obrigada a todos.